Todo mundo aí? Já voltou aí o da água que ele falou que ia tomar? Douglas? Então, pessoal, vamos lá. Só para a gente recapitular aqui e rever o que a gente estava vendo na aula passada, né? A Geiciane faltou. Foi, Geiciane, na última aula? Não, professor, acho que eu estava Não? presente. Estava. Tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu só aceitar aqui, galera. Deixa eu sair também do meu WhatsApp para não ficar que nem eu. Pesado. Pronto. Vamos lá, então. Peraí, a galera vai entrando no meio. Bem-vindo aí, Rubens. Bem-vinda, Carla. Vamos lá, pessoal. Então, se falhar, vocês me avisam, tá? Então, na aula passada, só para a gente recapitular aí, a gente falou sobre o processo didático, comparando ele como se fosse uma estrada, né? E aí a gente remencionou aquilo que a gente estava trabalhando, né? Desde o Comênios, né? E a gente vinha discutindo, e depois a gente definiu alguns parâmetros para que o processo didático, né? Ou seja, lembrando que didática é a arte de ensinar, né? Como você ensina, é isso que a didática vai tratar. Então, a gente viu isso aí, a didática como um componente da pedagogia. Então, a didática ela vai discutir sobre como é que se deve ensinar, como ensinar melhor. E para a gente desenvolver esse processo de como ensinar melhor, ou seja, processo didático, a gente elencou aí algumas coisas, né, como objetivos, como formas, é, os conteúdos que a gente vai selecionar, isso tudo vai influenciar no como a gente vai ensinar. Tá? As condições, por exemplo, que os estudantes, que a escola que a gente está dando aula tem, se tem internet, se não tem, enfim. E o contexto que aqueles estudantes estão inseridos, qual é o bairro deles, qual é a cidade, qual é o estado, tudo isso também vai influenciar nesse processo de como ensinar, né? Ou seja, nesse processo didático aí. Aí, pessoal, a gente caminhou, né? Por isso aí, e aí a gente se perguntou, beleza, mas como a gente vai fazer as coisas, né? Por exemplo, essa estrada aqui, esse carro andando aqui, ele pode andar de várias formas, né? Ele pode andar por aqui, para ir para esse ponto aqui, ele pode ir por essa pista, pode ser que tenha uma outra pista ali, pode ser que tenha uma outra pista por aqui. Então, tem várias formas de, por exemplo, você se deslocar da sua casa para um supermercado, por exemplo. Tem várias ruas, vários becos que você pode utilizar. Você pode ir andando, você pode ir de bike, você pode ir de carro, enfim. Então, o como é importante. E nós vimos que o como a gente vai fazer esse caminho, ele é nada mais, nada menos do que a metodologia. Né? Por exemplo, quando vocês fazem uma pesquisa científica, por exemplo, o TCC de vocês vai ser uma pesquisa, né? O que é a parte do capítulo de metodologia, ou capítulo metodológico? É aquele que vocês vão definir qual foi o processo que vocês escolheram, o caminho que vocês escolheram. Eu escolhi essa escola por causa disso, disso, disso. Eu escolhi esse campo aqui por causa disso, disso, disso. E aí vocês vão traçar o caminho. Eu fiz um experimento tal, 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 assim. A forma daquele experimento foi tal, tal, tal. Aí vocês vão descrever o como vocês fizeram, o processo, o caminho. Beleza? Então, eu usei um exemplo aqui da casa, né? Eu vou me deslocar dessa casa para essa ilha por meio de um veículo. Quando eu faço esse deslocamento aí, eu estou escolhendo esse caminho. Você pode exercer aí. Você vai se perguntar,
Beleza. De acordo com... deixa eu só aceitar mais alguém aqui. Bem-vindo, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Beleza. Se tem várias formas de eu caminhar, né? Eu tenho que me perguntar em relação aos objetivos, em relação às formas, em relação às condições que tem ali, em relação aos conteúdos que eu vou dar, em relação ao contexto, quais são os melhores caminhos para esses elementos aqui da pista, beleza? E aí vocês vão definir o como, ou seja, a metodologia que vocês vão utilizar naquele determinado momento. Tem uma metodologia única? Não, tem milhares, incontáveis metodologias. Tem uma metodologia melhor do que a outra? Depende. Depende da condição. Você vai avaliar esses elementos aqui. Objetivo, forma, condição, conteúdo. Então, pode ser que em um determinado contexto, uma metodologia sirva melhor para a sua aula, para a sua palestra, para o seu minicurso, para o seu projeto. Pode ser que talvez você vá usar uma outra metodologia. Pode ser que talvez você vá usar 3 metodologias em momentos diferentes. Tá? Então, isso tudo vai depender da realidade que você está trabalhando. Então, na aula passada, a gente começou com a primeira metodologia, que é a abordagem temática, né? Lembra? A gente falou que a abordagem temática, inicialmente a gente escolhe um tema, depois a gente vê quais são os conteúdos, no caso da nossa disciplina, né? Os conteúdos científicos que estão relacionados a esse tema, e depois a gente faz um desenvolvimento desses conteúdos até atingir uma boa abordagem daquele tema. Então, eu dei exemplos, né? Por exemplo, nessa situação aqui, desse projeto que a gente realizou, eu tinha percebido essas condições no município de Orem, né? E a gente discutia ali, peraí, deixa eu só aceitar que tem alguém querendo entrar. Ou então alguém levantou a mão. Não, professora, para aceitar o Vinícius aí. Ah, tá. Não está mais aparecendo para mim aqui. Tá, vamos lá. Então, aí você tem essas abordagem temática. No caso desse exemplo aí, eu tinha essa condição aí que a gente verificava lá no município, e aí eu decidi trabalhar com um minicurso no município lá. Qual era o tema que eu escolhi? O tema foi a economia do seixo, lá, a produção, a extração, né, e o uso do seixo dali do município. Aí a gente fez várias coisas com os alunos, só para resumir aqui, a gente fez uma visita na seixeira, eles conheceram cada etapas da produção, tanto da retirada do seixo aqui, quanto da classificação do seixo, da divisão dos seixos, qual é que vai para a construção civil, para fazer isso, para fazer aquilo, a lavagem do seixo, aqui a gente olhando para a região. E aí, eles conheceram isso e aí a gente abordou, por exemplo, alguns conhecimentos científicos no momento da extração do seixo ali, da exploração, sem ser esse nome exploração no sentido pejorativo, não, pessoal. Exploração no sentido de uso mesmo do seixo, tá? Bem-vindo aí, Vinícius. Então, pronto. Então, no momento da exploração, eu elenquei, né? Eu elenquei alguns conteúdos científicos que a gente poderia abordar no decorrer do minicurso. Por exemplo, análise da terra, rochas, aquele negócio de tipos de rocha, né? Se é sedimentares, se é magmáticas, os diâmetros das rochas, porque no momento da classificação dos seixos, você precisa ter uma noção do tamanho dos seixos para que você possa identificar para qual finalidade de construção civil ele vai servir, né? Aí, características, alguns outros conhecimentos científicos aqui, poderia ser trabalhada a ideia de resistência mecânica, a questão de amostra química, quais são as composições do material, né? Aqui o processo de britagem, como se fosse o liquidificador, que é como se fosse aquele processo em que você coloca ali aquilo que é retirado, e aí você tem que quebrar, né, como se fosse uma britadeira,
para que você torne menor aqueles pedaços que você está buscando. E aqui o transporte desse material poderia ser trabalhado no eixo de movimento. A ideia da retirada da vegetação também tem um conhecimento científico aí, né? O bombeamento de água, mecânica de fluidos que poderia ser trabalhada, a ideia da vazão, e por aí vai. E também elenquei depois, né, do momento da exploração, alguns assuntos científicos, entropia, problemas nas estradas ao redor, a questão da erosão, né, a questão dos rios e lençóis freáticos prejudicados, a diminuição de área verde, prejuízo aos peixes e tal, e a falta de reparo nos danos causados é uma questão mais ambiental. Mas veja a diferença, pessoal, em relação a uma abordagem temática e o trabalhar os conteúdos da maneira com que a gente está habituado. Essa metodologia aqui, ela nasce do tema. O tema é como se fosse assim o gerador de tudo. Aí do tema que os conteúdos vão emergir. Aqui no meu planejamento aqui, eu simplesmente estou elencando que aspectos científicos podem ser trabalhados no decorrer da discussão do tema, entendeu? Aí, não, isso aqui é isso. E aí, é isso. Aí na aula passada também eu citei para vocês, dentro dessa ideia de abordagem temática, né, a questão da robótica, né, que eu trabalhei numa escola, eu mostrei um vídeo para vocês de a gente montando um robô a partir de lixo eletrônico, depois de um curso que a gente fez do núcleo de tecnologia que tem, né, em Belém, a gente levou alguns alunos para aprenderem, porque a gente tinha um projeto de lixo eletrônico, e a gente queria saber como é que a gente ia reutilizar os lixos que a gente estava coletando para a escola. E aí surgiu essa ideia de fazer esse curso de robótica e a gente conseguiu montar alguns robôs a partir do lixo eletrônico, né? Aí eu mostrei para vocês aquele vídeo, a gente discutiu isso. Ou seja, como a abordagem temática, ela possibilita que você desenvolva conteúdos científicos. No caso daquele projeto de lixo eletrônico, o tema era lixo eletrônico. E quais são os aspectos da física que eu poderia abordar ali, que eu abordei? A gente abordou a questão da eletrostática, na questão de cargas elétricas, a questão da eletrodinâmica, na ideia de corrente elétrica. Foi trabalhado com eles quais são, por exemplo, os fenômenos físicos que envolvem uma tecnologia, principalmente as tecnologias que eles encontravam nos lixos eletrônicos que a gente coletava. Então, a gente conseguiu desenvolver, eu como professor de física, a professora de química na época, o professor de biologia também, a gente trouxe o olhar da nossa, da nossa ciência, o olhar da nossa disciplina para aquele projeto, para aquele tema. Entendeu? Então, essa é a primeira metodologia. Tem um tema, desse tema você aborda alguns conteúdos, alguns conhecimentos, a sua disciplina. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Ficou certo? Como é que está tudo tranquilo? Alguma pergunta? Algum comentário? Veja, só um exemplo, né? Veja que não é, por exemplo, eu no quadro escrevendo as 3 leis de Newton, a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, e abordando isso. Não é isso. É um tema que é elegido, e a partir desse tema que vai ser trabalhado em determinados momentos a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei, por aí vai. É só para vocês entenderem a diferença da metodologia. Ah, professor, vou sempre usar essa? Não. Mas eu estou falando para você dessa metodologia porque pode ser que, eventualmente, em algum momento, essa seja a metodologia que vai melhor atender a sua aula, o seu projeto e por aí vai. Alguma dúvida, algum comentário, alguma colocação? Vamos participar aí, pessoal. Um de cada vez, pessoal. Um de cada vez. Tem muita gente falando ao mesmo tempo. Não estou conseguindo
Vamos lá. Nenhuma dúvida até agora, professor. Beleza, sem dúvida, mas eu quero saber, e aí, ficou claro, não ficou? Vocês acham que pode ser usado nas aulas que ou vocês já tiveram no ensino médio, por exemplo, aulas ou então até mesmo na universidade? Conseguem imaginar alguma aula de um professor que vocês tiveram aí e essa abordagem, essa metodologia poderia ser utilizada? Se sim, dê um exemplo. Professor, eu posso falar por mim, né? Em questão das aulas que nós tivemos, a maneira que você está explicando aí, a gente entende que um, um único tema, ele tem diversos tópicos, não há nem dúvida. Agora, dentro desses tópicos, eu vi casos de professores que chegaram até a comentar conosco que quando não dava certo de o aluno entender, eles partiam para o real, que seria experimentos, né? Uhum. Mas é louvável quando a gente consegue entender dentro do tópico, dentro desse conceito aí, esses vários tópicos que aparecem, que vão desenvolver mais a memória da pessoa que está estudando, está aprendendo aquele assunto, ele fica, como é que eu posso dizer, mais esperto com relação ao ensino dessa forma, né? Uhum. Beleza, Rubens. Valeu. E restante da galera, algum exemplo ou que vocês acham que essa metodologia poderia ser adaptada para alguma aula que vocês tiveram durante o ensino médio ou durante as aulas que vocês estão tendo no ensino superior? Ou, sei lá, de alguma forma que, poxa, eu posso usar isso assim, enquanto a gente estava discutindo essa metodologia na aula passada, ou agora nessa revisão aí. Vocês acham que de que forma pode ser utilizado ou tem sido utilizado aí? Estou aguardando, pessoal. Vamos lá, pô, para a gente ir logo para a segunda metodologia, mas eu quero que vocês participem, para mim não ficar apenas derramando conteúdo sobre vocês e isso, a experiência que vocês vão compartilhar, seja positiva ou negativa, essas experiências são os exercícios que vocês vão, que os exercícios mentais, né, que fazem com que a gente pense a respeito desse conteúdo. Ninguém tem nada a comentar? Hã? Estou aguardando ainda, pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos. Lincoln, Geiciane, Gleidson, Douglas, Carla, Rodrigo, Juan, Vinícius. Estou aguardando vocês, só tá eu e vocês aqui. Então, é com vocês que eu tô falando. Se não dá para falar, pelo menos coloque no chat, mas eu quero a participação de vocês.
Ninguém vai falar, né? Tá bom, então, vou aguardar aqui. Quando alguém se pronunciar aí a gente conversa. Ou continua o conteúdo. Para mim não tá dando um conteúdo novo, sem ter o mínimo de senso se como é que tá o feedback de vocês. Professor, o senhor pode repetir a pergunta? Beleza. A gente acabou de ver, no caso da aula passada, né, e revendo agora, essa metodologia, que é a abordagem temática, cujo diferencial é você primeiro eleger um tema, aí desse tema a gente abordar determinados conteúdos. O que eu quero que vocês me dêem um parecer a respeito disso beleza, vocês consideram que isso seja possível? Enfim, na verdade, a pergunta, eu quero que vocês me deem para mim uma impressão em relação a essa metodologia. Um comentário a respeito dela, se ela é possível de ser feita, se vocês observaram já em algum momento da experiência de vocês acontecer. Tipo, eu estou acostumado com essa metodologia. Por exemplo, o professor coloca um tema, aí ele começa a trabalhar em cima desse tema e vai interagindo contigo. No meu caso, como faço iniciação, o professor trabalha com um tema, e em cima desse tema ele vai trabalhando. Aí vai interagindo comigo, mandando eu pesquisar, desenvolver alguns cálculos, e assim vai. Caso seria isso, se esse tempo, o senhor está perguntando se funciona essa temática. Se no isso... caso, não necessariamente um tema, por exemplo, qual é o tema que ele utiliza com vocês? Dá um exemplo para que a gente possa visualizar melhor. O tema que ele está desenvolvendo é o decaimento alfa. Aí, em cima desse tema, ele busca os tópicos e vai mandando eu estudar. Entendeu? Entendi. Mas no caso, deixa eu te perguntar. No caso de sala de aula, também no caso do ensino médio, era assim, ele escolhia um tema, trabalhava em cima desse tema. Eu entendi, mas, por exemplo, a questão do decaimento alfa, ele ocorre geralmente em que material, em que tipo de átomo? Como é que vocês estudam isso? Porque, no caso, a proposta aqui, por exemplo, digamos assim, é que o decaimento alfa fosse um componente, um elemento de um tema. Ou seja, é como se o tema ele não fosse tão específico, porque o decaimento alfa é um aspecto muito específico. É como se você tivesse um tema em que, por exemplo, não apenas a física ou a química abordasse, mas que fosse passível de outras disciplinas abordarem também. É um tema mais geral. Então, quando eu falo abordagem temática de você escolher, por exemplo, vou dar um exemplo, um tema geral. Fazer uma plantação. Fazer uma plantação não é uma coisa vinculada apenas ao conhecimento científico. É uma coisa vinculada a questões sociais, uma coisa vinculada à história, porque você tem várias questões de plantação no decorrer da história das civilizações. Ou seja, você tem um arcabouço, um tema que consegue
tocar todas as áreas que tu imaginar. Então, aí sim, a partir desse momento de plantação, aí eu vou me perguntar, beleza, de que forma a física vai contribuir com esse tema? A física pode ser abordada por meio da ideia do que é uma luz. O que é uma luz solada? Porque a planta ela precisa de fotossíntese. Mas veja que o tema ele é uma coisa muito maior. Ele é uma coisa que toca as outras disciplinas. Aí, nesse caso aqui, a física vai entrar para discutir sobre a natureza da luz. Vai entrar para discutir sobre fluido em relação aos lençóis freáticos, ou então da água da chuva. E você vai trabalhar a física dessa parte. E as outras disciplinas vão trabalhar outros aspectos. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês em relação a essa metodologia é de escolhas de temas muito mais amplos do que a gente está acostumado a trabalhar nas nossas aulas. E aí é sobre isso que eu estou perguntando para vocês. Se vocês já tiveram essa experiência ou se vocês acham que isso é possível de acontecer, se nas aulas que vocês têm no ensino superior ou nas aulas que vocês tiveram no ensino médio, vocês conseguem imaginar a possibilidade de ser trabalhado um tema mais geral, por exemplo, cerveja, por exemplo. Cerveja é uma coisa que tem a ver com a questão social, tem a ver com coisa química, tem a ver com física, tem a ver com tecnologia, tem a ver com um monte de coisa a produção de cerveja. Mas ela não é restrito apenas à física ou a um campo das ciências da natureza. Então, de que forma vocês pensam essa ideia de temas? Cerveja, Lincoln, Coca-Cola, iogurte, ou seja, são tudo coisas... Tipo, professor, é como trabalhar com o tema funções, aí tem várias funções, primeiro grau, segundo grau, ordinários, aí vai. É como se fosse, mas ainda é mais amplo, é como se fosse pegar aqui, sei lá, por exemplo, deixa eu ver aqui, produção de sabão. Não, produção de perfume, por exemplo. Aí, dentro de produção de perfume, o professor de matemática vai trabalhar a questão de matemática financeira, vai trabalhar a regra de 3, vai trabalhar... Quanto mais eu aumento o número de pessoas que vão produzir, menos tempo vai ser necessário para que aquela produção aconteça. Quanto menos pessoas eu tenho para trabalhar, maior o tempo necessário para que ele vai trabalhar a parte matemática ali na produção de perfume. A professora de sociologia vai trabalhar aspectos sociais relacionados ao perfume. O que é um bom perfume? O que não é um bom perfume? Será que isso é uma perspectiva cultural? Não é? O professor de história vai falar de como é que o desenvolvimento do perfume vai acontecendo no decorrer da história. Deixa eu ler aqui, Rodrigo. Sim, Rodrigo, a gente pode organizar esse conhecimento. Aí eu quero chamar a atenção para a gente pensar o quão desafiador é nós, como professores de física, pensarmos num tema, por exemplo, como perfume, produção de perfume. A gente não é formado para pensar sobre... Professor, outro tema que eu ouvi aleatoriamente, que eu acho que se encaixa, tipo, no caso, a produção de tijolo, onde existe tudo, a mistura da argila e tudo, aí tem a parte da física, entra, no caso, a temperatura exata para que o tijolo asse. Tem toda uma questão que envolve não só física, envolve física, química e outras áreas. Isso se encaixa no que o senhor está falando? Sim, no caso da produção de tijolo, aí você, por exemplo, vamos dizer que você está num município aí, está dando aula numa região em que tem muito essa questão da construção civil aí. Excelente, por que não trabalhar com aluno a partir do tema construção civil, tijolo, e aí eles tentarem ver o tijolo ou tentar montar os tijolos e tal? Por que não trabalhar a física a partir daí? Por que não trabalhar o conteúdo de temperatura e calor a partir do tijolo? Ao invés de a gente chegar lá,
Bora botar no quadro. Temperatura é o grau de agitação das moléculas e calor é a transferência. A gente vai trabalhar no quadro. Geralmente a gente trabalha assim. E a gente vai explicando os conceitos e diferenciando temperatura de calor. Mas o que a abordagem temática está propondo? A abordagem temática está propondo que a gente, como você sugeriu, parta de um tijolo. E aí sim, à medida que eles vão estudando sobre tijolo, sobre a construção, e aí construção civil, nós da física propomos essa ideia de temperatura e calor para eles compreenderem temperatura e calor a partir desse tema, a partir do tijolo, entendeu? Então aí eles vão ver sim temperatura e calor, mas como se fosse um subitem dessa construção civil. Aí quando eles estiverem entendendo temperatura e calor, aí eles vão compreender melhor aquele tema que eles vão estar estudando. Então, uma metodologia que inverte um pouco a nossa forma de trabalhar. A gente já não inicia com física. A gente pensa dentro da física de que forma ela pode contribuir para aquele tema. É isso que a metodologia se propõe, entendeu? E é difícil pensar isso, pessoal. É difícil porque eu, como professor de física, não fui formado para pensar cerveja, não fui formado para pensar Coca-Cola, não fui formado para pensar tijolo, não fui formado para pensar temas que fazem parte do cotidiano do aluno. Eu fui formado para dar aula de física. Esse é o grande desafio. É a gente ter esses links, esses legos para construir uma peça na outra, porque a gente consiga pegar os conteúdos de física e linkar com os mais variados temas que estão ao redor daquele estudante ou daquela comunidade ou bairro que ele mora, entendeu? E é isso. Vamos partir para a segunda metodologia, que aí nela também tem um pouquinho de abordagem temática. Vocês vão ver que às vezes a metodologia ela pode ser vista de várias formas, tá? Mas eu quero que vocês participem, por favor. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, alguma coisa que for falada não for compreendida, ou que vocês quiserem compreender de maneira mais profunda, por favor, falem, que aí é uma oportunidade. Às vezes a gente não tem condição de, na universidade, estudar esse tipo de coisa e vocês estão tendo. Então é para a gente pensar, discutir a respeito. Então aqui nós temos o segundo slide, né? Relacionado a essas metodologias que a gente pode utilizar no nosso processo didático. E aqui eu vou trazer para vocês a metodologia chamada 3 momentos pedagógicos. Eu pedi para vocês pesquisarem a respeito, né? Antes, no chat. E a gente vai dar andamento, tá? Então, são esses 2 autores, eles são físicos, tá? Demetrio Delizoikov e José André Angotti. Eu tenho até um livro deles aqui, deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho para mostrar para vocês. Depois eu mostro para vocês, para a gente não perder tempo. Eles têm um livro chamado Ensino de Ciências, várias coisas assim. E aí eles utilizam essa metodologia de 3 momentos pedagógicos. Tá? Vamos verificar o que eles propõem aqui. Usa um pouco a ideia, como eu falei para vocês, de abordagem temática, se inspira um pouquinho naquela ideia do Paulo Freire, né, daquela metodologia da alfabetização, né, que o Freire, como é que ele trabalhava mais ou menos? Ele, por exemplo, ele pegava a metodologia de alfabetização dele era mais ou menos assim, era de adultos, né? Então ele pegava alguns elementos da localidade ali, e ao invés de, por exemplo, ele pegar e trabalhar com, sei lá, avião, por exemplo, no campo, ele
pegava uma outra palavra, uma palavra que tinha a ver com a realidade daquele campo ali que ele estava inserido, daquela escola, ao redor ali. Às vezes ele pegava muita questão também econômica, questão política, né? O Paulo Freire, ele tinha muito esse viés. Então, ele pegava algumas coisas da realidade local e aí, a partir disso, que ele ia estudar as palavras. Então, inspirado nessa ideia aqui, é claro, tem outros autores que trabalham abordagem temática, mas o caso de Demétrio, Delizoikov e do Angotti, eles se inspiram nessa ideia do Paulo Freire aí. E aí eles tentam pensar, beleza, assim como o Paulo Freire tentou pensar uma abordagem temática na alfabetização, de que forma nós podemos pensar uma abordagem temática na área de ensino de ciências? Quando eu falo ensino de ciências, pessoal, nunca percam de vista que ciências é química, no caso ciências da natureza, né? Química, física e biologia, tá bom? Então é esse tipo de ciência que a gente está falando. Aí, então eles pensam em formular para uma sala de aula, tá? Então eles tentam adaptar essa ideia de abordagem temática para a sala de aula. Então eles vão, por exemplo, propor o seguinte: os 3 momentos são esses aqui. Vai ter 3 momentos que vão acontecer ali na sala de aula. Primeiro é uma problematização inicial. O professor vai apresentar essa problematização. O segundo momento é uma organização do conhecimento. E o terceiro momento é uma aplicação desse conhecimento. Então, são esses 3 momentos que vai acontecer. Isso aqui, gente, pode acontecer em uma aula, pode acontecer em um minicurso, pode acontecer em um projeto de um ano todo, em que você vai trazer o problema, e aqui o problema vai ser organizado por você, e aqui esse problema vai ser aplicado. Esses conhecimentos vão ser aplicados. Espera aí, só aceitar uma pessoa aqui. Bem-vindo, Elone, tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Os 3 momentos são esses. Agora vamos para o primeiro momento, né? Só para a gente compreender mais ou menos como é que funciona. A gente vai primeiro ver o que cada momento desse, o que vai acontecer em cada momento desse. Lembrando, é do Delizoikov e do Angotti, tá? Tem muita literatura na física sobre isso. Depois você pode pesquisar. Então, o primeiro momento pedagógico, os primeiros encontros, ele vai acontecer isso aqui, ó. Corresponde à problematização inicial. Identificar as interpretações que o aluno tem sobre a situação significativa abordada. Vou explicar para vocês isso aqui. É mais ou menos assim. Nesse momento, você vai pegar, por exemplo, no caso que a gente está trabalhando um tema, né, por exemplo, você vai, sei lá, deixa eu pensar num tema aqui que a gente ainda não tenha pensado. Vamos dizer que eu quero trabalhar a física do avião com eles, teorema de Bernoulli e tudo mais, e aí eu escolho um tema. Por exemplo, aviação. Vou trabalhar aviação com eles e, a partir desse tema, eu vou discutir lá na frente a física do avião. Mas como é que os 3 momentos pedagógicos vão trabalhar? Você apresenta a problematização inicial, ou seja, os alunos eles vão ser apresentados àquele tema, aviação. E aí você vai começar a elaborar, por exemplo, perguntas, questionamentos, em que os alunos vão perceber que eles não conseguem responder. E que, para eles responderem, eles precisam conhecer mais de física. Então, por exemplo, você vai perguntar, vou dar um exemplo bem prático. O que mantém um avião no céu, pessoal? Aí vão falar a asa. Mas como a asa, pessoal? A asa de um pássaro mexe, a asa de um avião não mexe. O que tem no avião para que ele consiga se manter? Velocidade dele. Velocidade dele, o formato da asa, ou seja, isso tudo, no caso de velocidade, no caso que você exemplificou, para que eles compreendam, eles precisam conhecer física. Então, tu vai começar a estimular eles a pensar questões assim, por exemplo, navio, né? Pessoal, você leva, por exemplo, um
balde de água e coloca um barco um barco de papel ali em cima. Olha, pessoal, esse barco ele fica aqui em cima da água. Vocês já pararam para pensar naqueles navios gigantescos de tantas e tantas e tantas toneladas? Como é que um navio daquele consegue ficar em cima da água? Eles vão ficar assim, pior, né? Como é, professor, com um negócio pesado daquele? Porque olha só, pessoal, se eu botar uma pedra, ela cai, ela é pesada. Mas o navio é muito mais pesado do que essa pedra. Por quê, pessoal? Ou seja, você está apresentando um problema para eles. E eles não têm condição de responder esse problema se eles não entrarem na física. Estão entendendo mais ou menos o primeiro momento? O primeiro momento é você gerar como se fosse essa sede neles, de querer compreender, de querer entender, mas não ter condição científica suficiente para conseguir responder aquelas indagações. Então, aí, nesse caso, o exemplo do navio, você vai gerar essa curiosidade. Professor, realmente eu não sei. Como é que o navio... E aí, a partir daí, você vai para o segundo momento pedagógico. Depois do primeiro momento, que você apresentou a problematização inicial, instigou eles a querer conhecer mais, aí você vai para o segundo momento, agora, que é a organização do conhecimento. Como é a organização do conhecimento? Você vai... Nesse segundo momento pedagógico, que se dá a organização do conhecimento. Momento em que o professor seleciona quais conhecimentos científicos são pertinentes para dialogar com as questões apontadas pelos alunos e pelo professor. Então, por exemplo, é claro que você não vai preparar isso aqui no momento da aula lá. Vai ter questões que vão surgir na aula, que às vezes passa despercebido na hora do seu planejamento. Mas no momento em que você já escolhe, por exemplo, essa problematização inicial do navio, por exemplo, aqui, né, ou do avião, da aviação, você já pensa, por exemplo, quais são os conhecimentos que vão ajudar eles a responder as perguntas mais instigantes a respeito de aviação, ou a respeito do navio, daquele tema que a gente escolheu. E aí, você vai organizar esse conhecimento. Não, peraí, para que, por exemplo, você vai pensar assim, o aluno ele tem que entender, por exemplo, a ideia de massa. Aí você já sabe que um dos conhecimentos científicos que você tem que apresentar é sobre massa. Não, mas não adianta apenas massa, ele também tem que entender o que é volume. Aí você vai também explicar. Então você vai, primeira etapa, falar sobre massa, segunda etapa, falar sobre volume. Aí depois você vai falar sobre a relação entre massa e volume. Aí, na relação entre massa e volume, que você está organizando, você já está mostrando, você e o aluno já estão no segundo momento pedagógico, em que o conhecimento está sendo organizado. Aqui você pode entrar com um experimento, por exemplo. Você pode pegar aquele mesmo barquinho de papel e amassar bem amassado, e agora você molha ele, você deixa lá, e ele pode ser que aquele papel afunde, porque ele está com menos volume. Você está mostrando a relação entre massa e volume. Aí você está trazendo um experimento para que ele possa perceber. Aí depois você mostra um papel do mesmo tamanho aberto. Olha, pessoal, agora esse papel agora está num tipo de volume maior. Notem que a massa é a mesma, porque a quantidade, você não rasgou o papel, mas eu estou alterando o volume. Olha o que está acontecendo quando eu coloco na água. Aí você está explicando a relação. Tudo isso acontece nesse momento da organização do conhecimento. Tanto você vai explicar algumas coisas, quanto eles vão pesquisar, eles vão investigar. Professor, legal, então quer dizer que tem a ver com isso, né? Aí eles vão pesquisar, por exemplo, quanto é a massa do Titanic, sei lá, como que é o tamanho do Titanic. Para pesquisar mais ou menos, aí tu pode mostrar, por exemplo, a ideia do vazio, né, que o navio tem. O navio tem que ter certas partes vazias nele para que o volume dele seja considerado muito maior em relação à massa, né? E aí você pode explicar também aquele negócio de empuxo, aí você vai explicando os conhecimentos científicos. Aí ele vai entender empuxo, poxa, aí você entra com o Arquimedes, o Eureka lá do Arquimedes, você conta, aí você está abordando um monte de conhecimento científico
mas que começou por causa de um problema. Porque o navio fica em cima da água e não afunda se ele é mais pesado do que uma pedra. Então, agora você está abordando vários conhecimentos científicos que estão emergindo aí daquela problematização inicial. É isso que você está fazendo na organização do conhecimento. E aí você está vendo um por um, e vai trabalhou em puxa, aí você agora pode trabalhar, por exemplo, vários líquidos diferentes com densidades diferentes. Aí você pode trabalhar aquele líquido, aquele mar morto, né? O mar morto, ele tem muito sal. Por exemplo, se você pegar uma foto do mar morto, deixa eu mostrar aqui. Aí eles vão ficar assim, professor, isso é muito bacana, por que isso? Explica pra gente. Aí, não, gente, vocês vão pesquisar por que isso acontece fisicamente. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Tá aqui, olha aqui. Aqui é uma imagem do Mar Morto, por exemplo. As pessoas de fato ficam... não saiu. As pessoas de fato, pessoal, ficam assim, ó. É água, só que é uma água com muito mais sal. Isso altera a densidade da água, daquele líquido. Consequentemente, os efeitos no seu corpo são diferentes. Então, você consegue flutuar, as pessoas conseguem tirar foto com um jornal lendo ali no Mar Morto. E isso vai instigar o teu estudante a desenvolver essa organização do conhecimento que ele está trabalhando ali. Tudo isso vai ser explorado fisicamente. Aí você explica fisicamente o que está acontecendo. Aí você pode trazer experimento lá. Você pode pedir para eles trazerem experimento. Pessoal, então, tragam experimentos. Vamos fazer experimento aqui. Se a água tiver com mais sal, bora trazer sal. Enfim, vocês podem, não precisa fazer o experimento, vocês podem pedir para que eles mesmos façam os experimentos. Pesquisem experimentos para levar para a próxima aula, aí eles vão levar. E vocês vão estar discutindo fisicamente a respeito desse fenômeno aí, de por que algumas coisas afundam, outras não afundam. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, isso tudo faz parte do segundo momento pedagógico. Deixa eu diminuir isso aqui. Tá? Isso tudo faz parte do segundo momento pedagógico. Então, o primeiro momento, relembrando, a gente faz a problematização inicial, a gente gera a curiosidade e demonstra que eles não têm condição científica de responder todas aquelas perguntas ou aquelas indagações. E aí a gente vai para a organização do conhecimento, em que a gente vai munir eles de conhecimento científico. Aí sim, depois que eles viram todos aqueles conhecimentos científicos, eles vão para o terceiro e último momento pedagógico, que é a aplicação do conhecimento. Nesse momento, tá aí, ó, bora ler. No terceiro e último momento pedagógico acontece a aplicação do conhecimento, etapa em que o aluno, de posse do conhecimento científico, faz uso deste para compreender outras situações que não a inicial, ou seja, para estabelecer relações e fazer extrapolações para outras questões que sejam pertinentes. Então, vê, por exemplo, que ele começou com o negócio do navio aqui na problematização inicial. Aí ele já está, depois de munido de todo esse conhecimento, ele já está conseguindo explicar até porque lá em Israel, no Mar Morto, o camarada consegue ficar flutuando assim. Isso tudo acontece já aqui, ó, na aplicação do conhecimento. Porque ele já consegue explicar o problema inicial do navio. Ele já sabe dizer que o navio flutua sobre a água por causa do volume, por causa das questões que tem um vazio ali, né? Ele já consegue explicar tudo isso. Inclusive, se acontecer um acidente, ele sabe explicar tudo isso. E não apenas sabe explicar o problema inicial que foi apresentado no navio, mas ele consegue explicar outros problemas aí, outras situações que possam surgir a partir dessa ideia de flutuar. Tá? Por exemplo, e por aí vai.
Tá? Então, vou mostrar para vocês agora um outro exemplo, só que como se fosse uma aula. Isso aqui, pessoal, que eu acabei de mostrar do navio para vocês, é como se fosse várias aulas, porque você vai apresentar o navio, em uma aula você não vai conseguir explicar todos os conhecimentos científicos interessantes a respeito disso. Porque você vai trabalhar densidade, massa, volume, empuxo, você vai trabalhar a história do Arquimedes, vai trabalhar muita coisa. Pelo menos 2 a 3 aulas você vai precisar aí. Tá? Aí, fazer a aplicação do conhecimento, extrapolar para outras questões e por aí vai. Só que agora eu vou dar um exemplo de 3 momentos pedagógicos em uma aula só. Tá? Geralmente, nas literaturas, os 3 momentos pedagógicos a gente utiliza em projetos, em minicursos, em mais de um encontro. Mas eu vou propor para vocês apenas um encontro, por exemplo. Tá? Vamos ver em uma aula aí. Então, se a gente visse a ideia dos 3 momentos pedagógicos em uma aula, eu vou contar para vocês de maneira resumida. Vamos dizer que eu vou apresentar um problema inicial. O problema inicial tem a ver com café. Vamos dizer que eu digo assim para eles: olha, pessoal, já fizeram café em casa? Já perceberam que quando você faz um café, você coloca na garrafa térmica, imagina que eu sirvo o café na minha cafeteira. E aí, quando eu sirvo, aperto a campainha. E a pessoa fica lá me alugando, meia hora. Quando eu volto para tomar meu café, o café não está mais quente. Uma vez eu dei uma aula sobre isso, eu levei um café quente para a sala. E aí, enquanto eu estava dando aula, eu parei e falei assim: gente, será que esse café continua tão quente quanto estava no início? Por que não? Aí eles ficaram instigados. Não sabiam responder da forma com que eu queria. Cientificamente falando, o que aconteceu, pessoal? Por que o café, antes ele está quente e agora ele não está mais quente? O que aconteceu com ele? Ah, professor, sei lá, diminuiu a temperatura do café. Sim, gente, diminuiu a temperatura do café, mas o que aconteceu para que essa temperatura diminuísse? Estava quentão, agora não está. Então, isso instiga, é um problema inicial. Agora, eu vou trabalhar com eles a organização do conhecimento. Eu vou trabalhar conteúdos científicos em cima desse problema. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema inicial aqui? Por que o café esfria? É isso. A gente vai solucionar esse problema. Então, eu começo a falar sobre temperatura. Aí sim. Ah, não, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Eu posso falar de átomo, posso falar de moléculas, posso falar sobre várias coisas, posso falar sobre temperatura, posso falar citar um objeto de temperatura maior, um objeto de temperatura menor, posso dar vários exemplos para eles, posso explicar que a transferência que acontece entre 2 objetos de temperaturas diferentes a gente chama de calor. Posso trabalhar tudo isso, porque a gente está no segundo momento pedagógico, momento da organização do conhecimento. E aí também eu posso fazer mais o quê? Eu posso falar para eles sobre como é que o calor se propaga. O calor ele pode se propagar por condução, quando você tem lá um objeto e o calor se propaga pelo próprio objeto. Por exemplo, você tem aquela faca, né, de metal, então aquela panela de metal, né, que você usa com cabo de metal. É horrível aquilo, né? Porque o calor ele vai sendo transferido. Como a barra é de metal também, o metal é um bom condutor térmico, né? Então a sua mão fica logo quente. A mesma coisa quando você pega uma faca que não tem o cabo de madeira, né, mas é metal. Logo esquenta, você queima a mão, porque o calor está sendo transferido por condução. A mesma coisa aqui, por convecção, né? Você pode explicar, tal, convecção, as moléculas que ficam mais perto ali do fogo começam a ficar mais quentes, aí sobem, as moléculas menos quentes descem, você tem um processo de convecção acontecendo. Ou por irradiação, aí você explica do Sol, a irradiação não precisa ter um meio, né? Porque você tem a energia solar que chega até nós, né? É o calor advindo da diferença de temperatura entre o Sol e o planeta Terra, chega até nós esse calor. E aí você tem um aumento
da temperatura da Terra por conta dessa transferência de calor, né? Você pode explicar várias coisas, ó. A lei zero da termodinâmica, se o objeto A está em equilíbrio térmico, né, que é a mesma temperatura, com o corpo B, não, está em equilíbrio térmico com o corpo B, e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, automaticamente o bloco C está em equilíbrio térmico com o bloco A, né? E aí você pode trabalhar várias coisas, você pode usar vários exemplos, falar até da solda. Ali pode levar uma solda para a escola para mostrar aquele experimento, né? Quando você conecta as barras metálicas usando solda, o que você está fazendo? Nada mais do que aumentando a temperatura daquele eletrônico aqui, do estânio, que é esse negócio aqui que vai derreter. E aí, esse estânio derrete por quê? Porque ele aumenta a temperatura em contato com a solda. Aí ele aumenta a temperatura, não aguenta, muda, desfaz. Ele entra para o estado líquido. Aí ele entra para o estado líquido quente, aí ele derrama o pingo dele aqui. Esse derramar de pingo vai formar um pedaço de metal onde você quiser. Você pode usar esse metal para ficar aqui, ou você pode usar esse metal para conectar duas outras ferrinhos aqui que você quiser colocar, enfim. Mas aí você fez o quê? Você aumentou a temperatura do estânio, o estânio entrou em equilíbrio térmico com a solda, aí ele derrete. Aí agora ele vai trocar calor com o ambiente. Aí ele troca calor com o ambiente, aí ele volta à sua temperatura ambiente. Aí, ou seja, você pode explicar tudo isso. Aí depois de ver tudo isso, aí você volta para o café, para a aplicação do conhecimento. Aí eles vão conseguir responder agora. Porque depois de um tempo, o meu café não está mais quente. Aí eles vão te responder, porque o café está numa temperatura alta. Só que a temperatura alta está trocando calor com o ambiente que está numa temperatura mais baixa. Ou seja, fornece calor. Ou seja, o café daqui está fornecendo calor para o ambiente. Ou seja, nesse processo de fornecer calor, a temperatura do café vai diminuindo e vai entrando em equilíbrio térmico com o ambiente, até que o café vai diminuindo essa temperatura e fica com a temperatura ambiente. Aí quando você vai tomar o café, você diz que está gelado, né? Mas está a temperatura ambiente. Eles conseguiram responder o problema inicial aqui, ó. Deu para entender mais ou menos, pessoal? E não apenas conseguiram responder ao problema inicial, como agora, como a gente viu na aplicação do conhecimento, eles podem extrapolar esse conhecimento inicial. Agora eles podem pensar num frango quando é retirado do congelador. E aí eles se perguntarem, poxa, eu tirei o frango do congelador, o frango está congelado. Quem vai fornecer calor para quem? O frango vai fornecer calor para o ambiente ou o ambiente vai fornecer calor para o frango? Eles já sabem que quem vai fornecer é aquele que tem de maior temperatura. Então, como o frango está congelado, o ambiente vai fornecer calor para o frango vai aumentar a sua temperatura até que a temperatura entre em equilíbrio térmico com o ambiente. Ou seja, o frango descongele. Mas então se eu colocar uma água no congelador? É diferente, porque a água está mais quente. Quando você coloca no congelador, a água vai fornecer calor para o congelador. Só que o congelador está com aquela temperatura ali, né, negativa, sendo por causa da energia elétrica que está ligada ali na geladeira. Então, a temperatura que você colocou negativa ali está lá no congelador. Então, consequentemente, a água vai fornecer tanto calor que ela não vai aguentar, vai perdendo temperatura até que ela entre em equilíbrio térmico com o congelador. Ou seja, um equilíbrio térmico com uma temperatura abaixo de zero, né? E aí a água vira gelo. Ou seja, ele responde não apenas o problema do café, mas ele consegue compreender qualquer outro problema. Aplicação do conhecimento. Em resumo, 3 momentos pedagógicos é isso. Problematização inicial,
um problema é apresentado, os alunos percebem que não tem condição científica de responder esse problema explicando tudo que é bom ser explicado. Aí os conteúdos, no caso, os conteúdos científicos aqui são elaborados, são trabalhados, é a organização do conhecimento, e aí depois tem a aplicação do conhecimento, em que eles conseguem responder aquele problema inicial, e não apenas respondem o problema inicial, mas respondem outros problemas para além. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Alguma coisa aí? De quem lá? Professor, tipo, levando em consideração a isso, a gente pode ver que se a gente conseguir ensinar de maneira que seja mais de boa, no caso, para o aluno, tipo, sem levar muito no pé da letra, levar aquele par de, os moleques não sei o quê, mas sim tentar explicar uma maneira mais básica para eles vão conseguir não aplicar só naquilo, no exemplo que nós estamos dando, mas sim no geral. Exato. Qualquer outro exemplo de temperatura e calor, talvez eles consigam responder numa prova de Enem, por exemplo, porque eles compreenderam. Eles conseguem extrapolar aquele exemplo que eles viram em sala, é como se fosse uma habilidade. Eles conseguem extrapolar aquilo. Se eu sei dirigir em Belém do Pará, ainda que eu não conheça a estrada, por exemplo, sei lá, de Tucuruí, mas eu sei chegar em Tucuruí. Eu sei por onde ir. Então fica muito mais fácil para eles compreenderem outras coisas se eles entenderem o fundamento daquilo que eles estão estudando. Então vocês vão fornecer o fundamento. Olha o negócio. O negócio é que vocês não estão começando com temperatura. Vocês estão começando com café. Esse é o problema inicial. Com uma indagação com eles. Aí sim, o conteúdo vai emergir daí. Uma outra coisa que pode ser trabalhado aí nessa organização do conhecimento, nesse conteúdo, pode ser trabalhado átomos. Porque por mais que átomos seja uma coisa aparentemente que você não consegue tocar, né? Mas para ele agora é interessante, porque os átomos vão fornecer subsídio para que ele consiga responder aquele questionamento inicial que ele está indagando. E aí, ou seja, vocês vão trabalhar átomos, vocês vão trabalhar várias coisas, e quando vê o aluno já lá no momento da aplicação do conhecimento, ele já está respondendo coisas que vocês nem imaginariam que ele respondesse. Já vai até fugir do controle de vocês. Porque vocês trabalharam vários elementos que às vezes nem se tocam. Olha, esse negócio de sol da eletricidade. Mas veja como tem temperatura e calor acontecendo aí. Então, você está trabalhando vários elementos aí para conseguir responder aquele problema inicial, no primeiro momento pedagógico, né? Mais alguém, alguma coisa para mencionar, para perguntar aí? Fique à vontade, pessoal. O importante é que vocês compreendam esses 3 momentos aí que é proposto no caso da nossa área. Não, professor. De boa. Tá? Isso aqui foi numa aula, tá? Eu exemplo para uma aula, mas agora eu vou dar um exemplo, por exemplo. Que negócio estranho. Agora eu vou dar um exemplo de algo. Deixa eu ver aqui. Naquele exemplo que eu falei para vocês do Seixo, né? Como a gente já usou esse exemplo, eu vou mostrar para vocês cada etapa nesse mini curso que eu fiz, tá? Deixa eu pegar aqui o primeiro momento. Eu vou ler para vocês aqui, momento por momento. Então, no planejamento está assim, ó. Peraí, que eu estou só abrindo aqui.
Não. Peraí. Pronto, achei. Então, preste atenção. No primeiro momento, eu escolhi aqui, ó. Nele foi apresentada a problemática do Seixo local e as suas consequências no município. Depois eu apresentei algumas questões norteadoras nas discussões, tipo, que são situações que eles conhecem, eles presenciam, porque eles moram no município. E também foi feito algumas provocações pertinentes ali. E aí a gente discutiu o tema. Os alunos discutiram questões específicas e foram levantados vários posicionamentos sobre a relevância, os benefícios e os malefícios da atividade do Seixo no município. E isso fez com que eles tivessem algumas posições contrárias, né? Algumas contrárias, algumas a favor do uso do Seixo ali, né? E quais seriam algumas limitações desse uso? E aí, quando eu apresentei isso para eles, a problemática do Seixo, por mais que fosse algo que fazia parte do cotidiano deles, eles não conseguiam responder com certeza por que é legal, por que não é legal. Alguns já tinham uma opinião formada, mas eles não conseguiam me explicar cientificamente qual a importância da economia, da atividade do Seixo ali. Alguns queriam que parasse, mas por quê? Alguns queriam que continuassem, mas por quê? Ninguém sabia me explicar cientificamente. Então, eu fiz uma apresentação do problema inicial. Primeiro momento pedagógico. No segundo momento pedagógico, eu fiz isso aqui com eles, ó, organização do conhecimento. Eu vou ler aqui para vocês. Foi estabelecido previamente assuntos com potenciais de serem estudados no decorrer dos encontros, divididos por finalidades didáticas em científicos, tecnológicos e sociais. Então, eu dividi os conteúdos que eu ia trabalhar com eles. Conteúdos científicos, tecnológicos e sociais. Subdivididos em 2 períodos de atividade de exploração, que foi aquilo que eu mostrei para vocês, né? O momento durante a exploração e o momento depois. Deixa eu mostrar aqui. Aí, por exemplo, deixa eu pegar aqui e colocar aí. Os aspectos tecnológicos que eu utilizei. Cadê? Tá aqui. Esses foram os aspectos tecnológicos aí, ó. Epa, não foi. Eu já falei para vocês os científicos, né? E aí esses aqui foram os tecnológicos. Então, a gente trabalhou escavadoras, carros de passeio e carga. A gente estudou a tecnologia mesmo daqueles aparelhos que estavam funcionando ali naquela seixeira. Aí, dinamite, britagem, carretas, escada e por aí vai. E depois, depois da exploração, a gente estudou o quê? Não sei se vocês sabem, eu mencionei na aula passada, uma das coisas que o Seixo produz é silício, né? E o silício é utilizado para tecnologia de ponta. Então, a gente discutiu tecnologias que o Seixo é capaz de produzir a partir do momento em que ele é transformado em silício. Então, a gente trabalhou polímeros de silicone, que são usados na vedação de janelas, montagem de aquários residenciais, cosméticos, né? Também são utilizados a partir do silício, resinas para tintas resistentes ao tempo e à corrosão, plásticos para equipamentos cirúrgicos, brinquedos, bicos de mamadeira, toucas de natação, polidores de carro, diodos, ou seja, aí entra a parte de tecnologia de ponta aqui também, né? A parte do silício, diodos, transistores, microprocessadores de computador, base para aparelhos tecnológicos usados atualmente como painéis solares, celulares, notebooks, entre outros. A gente discutiu tudo isso, cientificamente falando. A gente discutiu o que é um microprocessador, como é que ele é feito a partir do Seixo, como é que funciona o celular, o notebook, como é que funciona uma placa solar. Então, a gente trabalhou alguns conteúdos
científicos, mas dando ênfase à questão tecnológica desses objetos, entendeu? E, por fim, eu trabalhei alguns aspectos sociais também. É que o professor, mas o senhor é professor de física. Mas não tinha outra pessoa para trabalhar. Então, às vezes, de um tema que você aborde, pode ser que você precise, vez ou outra, entrar em outros campos, pelo menos para citar, dentro da sua discussão. Então, está aqui, ó. Deixa eu comentar isso aqui, só para a gente enxergar. Pronto, tá melhor agora, né? Então, para vocês terem uma ideia aqui, em relação a essa atividade do Seixo, já na organização do conhecimento, né? A gente trabalhou isso aqui, ó. Aspectos sociais relacionados à atividade de Seixo. No momento da exploração, as perguntas, né? Será que há preocupação com as populações ao redor dos locais? Há significativo benefício da população com a extração? Quem se beneficia mais? Há uma recuperação do local explorado? Há benefícios de emprego para moradores locais por causa da economia das seixeiras? Tem um aumento dos empregos no local? Como ficarão esses empregados quando cessar a exploração? Uma das pesquisas que a gente fez é que de 10 a 20 anos o silício vai ser substituído por outros elementos, né, para a base da tecnologia. Então, as seixeiras de Orem que trabalham exclusivamente com silício vão ser abandonadas. Então, gente de Orem que trabalha lá provavelmente vai ficar desempregada, né? Que tipo de indivíduos se empregam nesses locais? Comparação entre a quantidade de moradores e a quantidade de empregados de outras cidades. A percepção da atuação de exploração de Seixo pelos moradores, os moradores eles têm noção de como é que funciona o processo, né, de Seixo, para onde vai o Seixo e tudo mais. Consequências depois da exploração, né? A percepção da população nas mudanças de paisagem, como eu mostrei para vocês na aula passada, né, aquelas paisagens ali. Nota-se alguma mudança no decorrer dos anos a partir do uso de rios pelos moradores? Será que os rios têm ficado piores ou não? O que os moradores pensam sobre? Os moradores são beneficiados de melhores condições de renda a partir da exploração? São beneficiados a partir das tecnologias que se produzem com a matéria-prima do Seixo, no caso o silício, né? A exploração tem algum vínculo com o nível de pobreza na região? A exploração tem algum vínculo com o nível de marginalização que tem nos IDHs, né, municipais ali? A exploração tem algum vínculo com o aumento de crime e violência percebida nos últimos anos? Então, são perguntas para a gente investigar durante o minicurso. A gente acabou entrando em várias coisas. Então, você viu que tem os aspectos científicos que eu vi na aula passada, mostrei para vocês sobre esse projeto aí, os aspectos tecnológicos e aspectos sociais. Gente, isso tudo faz parte do segundo momento pedagógico nesse projeto grande aí. Entendeu? Ou seja, a gente está organizando aquele conhecimento, está vendo tudo aquilo que tem a ver. Tá? E aí, só para terminar aqui ainda a leitura do segundo, algumas coisas que eu fiz aqui, ó, em ordem cronológica, tá? Fiz uma entrevista de alunos a moradores sobre a exploração do Seixo na localidade. Eles entrevistaram alguns moradores. Segundo, discussão entre as entrevistas dos moradores, intensificando os pontos centrais e elaboração de perguntas a serem feitas durante a visita à Seixeira. Então, eles primeiro fizeram entrevista com os moradores, depois a gente foi visitar as Seixeiras para conhecer as etapas de produção, né, da retirada do Seixo. Depois a gente fez uma análise artística, né? Pegamos uma música que fala do Seixo lá do hino de Orem, né? E vimos a parte que fala de Seixo lá para ver como é que historicamente o Seixo é visto, né? No próprio município. Depois a gente discutiu uma outra canção que fala do Seixo, que eles têm um festival de canção lá. Então a gente trabalhou isso aí.
Depois a gente fez a visita técnica para conhecer cada etapa. Primeiro a gente planejou as perguntas, depois a gente foi visitar. Depois a gente fez uma reunião dos alunos com o dono da mineradora. O dono da mineradora explicou como é que funciona todo o processo de legalização e tal. Como eu falei na aula passada, tem várias seixeiras que estão regularizadas, mas tem outras que não, entendeu? No caso que a gente foi, estava e tal. Aí uma outra coisa que a gente fez, isso tudo no segundo momento pedagógico, pessoal. A gente discutiu sobre os problemas ambientais vinculados ao sistema tecnológico do processo de retirada do seixo. A gente fez uma visualização de fotos de áreas próximas do município de Orem, como asfalto, rios, áreas verdes e erosão, e a gente comparou como é que eram essas imagens antes, né, alguns anos antes. Depois a gente fez uma leitura do texto sobre a importância do seixo para a construção civil, qual a importância do seixo para a construção civil. Depois a gente fez uma leitura sobre um texto sobre o uso do seixo para a obtenção do silício. Depois a gente discutiu, discutiu e viu vídeos, né, sobre a transformação do seixo em silício, para a gente perceber como é que de seixo você consegue produzir silício. Depois a gente discutiu uma reportagem da Record, né, que falava sobre a história e a atividade econômica do seixo como uma polêmica, né, que desde 2009 já era considerada como uma atividade polêmica ali. Depois a gente fez algumas... os estudantes propuseram algumas soluções para solucionar ali o problema, alguns problemas como buracos, alguns problemas como esse problema de substituição, né, do silício e tal. Então, eles propuseram as ideias que eles quiseram lá, a partir de tudo aquilo que a gente estava vendo. E só falta 2, tá, pessoal, para a gente terminar o segundo momento. Depois eles fizeram a identificação dos instrumentos que poderiam ser usados para divulgar no futuro os conhecimentos sobre questão ambiental e tudo aquilo que estava sendo discutido até aquele momento. E, por fim, eles se prepararam para o debate e fizeram uma discussão inicial sobre o planejamento para o debate. Eles fizeram um debate lá, quem era contra e a favor das atividades de seixo, para a gente tentar encontrar uma síntese e buscar soluções racionais para a situação ali. E aí a gente finalizou o segundo momento pedagógico. A gente viu tudo isso no segundo momento. Então, geralmente, o segundo momento pedagógico é a parte que é maior, gente. Tanto é que aqui no exemplo do café, ó, a gente trabalhou tudo isso para poder primeiro sair da problematização, né? E aí a gente, na organização do conhecimento, a gente trabalhou todos esses conteúdos aqui. Então, geralmente, a parte do segundo momento é a maior. E, por fim, nesse exemplo aí do minicurso do seixo aí, aconteceu o terceiro momento pedagógico. No caso, o terceiro momento foi o debate. A gente fez o debate e do debate a gente escutou as últimas propostas para propor, né, mudanças, propor soluções em relação à situação ali, de que forma eles poderiam contribuir para, lá na frente, mudar a situação ali, propor soluções a partir daqueles conhecimentos científicos que eles estavam abordando. E aí, a gente terminou os 3 momentos pedagógicos lá, no minicurso. Mas, de maneira resumida, né, 3 momentos pedagógicos é isso aqui. Problematização inicial, que o problema é apresentado, as indagações, eles vão perceber que não tem condição científica de responder tudo. Aí entra no segundo momento, que é o maior momento, né? Que vai ter a organização do conhecimento. Aquele conhecimento vai ser trabalhado, as partes científicas, todas as partes interessantes, né? Para se discutir aquele tema. E depois tem a aplicação do conhecimento, em que eles vão dar uma resposta para aquele problema inicial que foi trabalhado.
Dei o exemplo para vocês do café. Primeiro momento, problematização inicial. Segundo momento, os conteúdos foram trabalhados. Aplicação do conhecimento, que respondeu o primeiro momento e conseguiu dar condições para eles responderem outras coisas. E também deu o exemplo para vocês do 6. Primeiro momento, eles foram apresentados a problemática do 6. Segundo momento, eles estudaram de maneira grande ali várias coisas relacionadas àquele tema. No terceiro momento, eles propuseram soluções para cá, para aquele problema inicial que foi demonstrado para eles. E assim, a gente conclui essa parte de 3 momentos pedagógicos. Aí eu pergunto para vocês. O que vocês me dizem em relação a 3 momentos? Deu para compreender? Deu para visualizar os 3 momentos pedagógicos acontecendo? Vocês acham que é possível de vocês conseguirem fazer isso? Me deem a opinião de vocês. Deu sim para compreender, professor. Eu acredito que dei para aplicar, assim, na prática, esses 3 momentos em sala de aula, ensino médio, no caso. Trabalhar com uma problemática do cotidiano deles, né? Chamar atenção, e daí ter todo o contexto por trás, né? Acredito que dá. Lembrando que são 2 físicos que propuseram isso, tá? O Delizoikov e o Angotti. Tem muito material na internet com eles, muitas propostas de ensino de física, desde eletricidade até vários temas. Você pode pegar já um que foi realizado para estudar, e também você pode propor outras propostas de temas aí. Algum comentário, mais alguma pergunta para a gente finalizar a aula de hoje? Professor, mas eu ainda acho que trabalhando com experimento, assim, não algo do contexto deles, mas levando um experimento para a sala de aula, isso chamaria mais a atenção deles. Aí, tipo, como funciona, que fenômeno foi. Algo que dê para visualizar. Sim, sim. No caso dos 3 momentos pedagógicos, o experimento ele entraria aqui, ó, na parte da organização do conhecimento. Apesar de que eu tenha trazido aqui alguns exemplos conceituais, nada impede de você trazer experimentos para tentar mostrar para ele que o café esfria. Ou você pode, enfim, dependendo do tema que você escolher, você pode trabalhar muito com exemplo. Só que nesse caso do momento pedagógico, ele entraria aqui, ó, na organização do conhecimento. É isso aqui que vai fazer com que ele entenda o conteúdo científico daquilo que a gente está demonstrando para ele. Eu acho assim, professor, é bem exaustivo, né? Exaustivo, mas é possível sim aplicar. E o fato, quando você mostrou o estanho aí, no próprio ferro de solda, aí, junto com o estanho, a gente pode aplicar o efeito Joule também, né? Sim, sim. A parte da corrente elétrica, tudo isso é possível aplicar, né? Esse estanho aí eu conheci mais como... Ele tem uma mistura, né? Ele é chumbo, estanho e tem um fluxo. Internamente nele possui um fluxo para que a solda não fique totalmente sem brilho e a aderência dela não fique legal, sabe? Então ela tem esses 3 componentes junto com a solda. Nesse pequeno estanho aí, nesse estanho, que é aplicado junto com o ferro de solda. Bacana. E é isso, pessoal. Então, em relação a experimento, como foi mencionado, pode meter ficha com o experimento aí no caso da organização do conhecimento. Eu vou só deixar para vocês uma citação aqui, para a gente finalizar aqui. Um professor que faz muito isso, muito, muito. Experimento. É o... muito, 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 muito professor americano. Vou deixar só o link aí na próxima aula a gente vê. É o seguinte, vocês têm aula agora?
Não, só a sua. Então, deixa eu só mostrar o link aqui para vocês. Aí vocês abrem aí para assistirem aí, fica à vontade. Cadê? Vou botar no YouTube, que no YouTube tá... Eu vou encontrar. O nome dele é o... Achei. Só falta eu ver o nome. Ele já tá um pouquinho velho já. Deixa eu pegar aqui. Walter. Achei, pessoal. Então tá aqui. Como é que ele trabalha? Ele tem uma mesinha com um monte de coisa de experimento ali. Aí, ó. Não precisa assistir todo, mas vocês podem adiando. Tá? Adiar, que ele demonstra vários experimentos. E aí a gente encerra a nossa aula. E depois a gente vai continuando, tá? Na próxima aula a gente continua uma outra metodologia aí. Eu já vou dar um spoiler dele aí com esse vídeo aí. A gente pode trabalhar também em uma das metodologias a ideia do experimento. Aí eu já estou liberando esse vídeo aí para vocês ficarem instigados, tá bom? Então até a próxima aula, pessoal. Ok, professor. Boa noite. Boa noite. Até mais.